Bruno Diniz, do Sindicarne. João Gomes, superintendente de serviços públicos. Del Irei, representando o PCdoB de Nazaré das Farinhas. Obrigado pela presença. Alex e Aline, do Sindicato dos Comerciários. Bom, então, sem mais delongas, eu gostaria já de passar a primeira palavra para o nosso secretário estadual de organização do Partido Comunista do Brasil aqui na Bahia, nosso camarada Milton Barbosa. Boa noite. Eu sou secretário de organização, sou secretário de formação e propaganda. Bom, meus amigos e minhas amigas, no dia 25 de março de 1922, o Partido Comunista do Brasil foi fundado, foi criado, surgiu, na cidade de Rio de Janeiro, Niterói, numa reunião de grupo pequeno de operários, vindos de vários lugares do Brasil, Rio Grande do Sul, São Paulo, Ceará, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, o próprio Rio de Janeiro, representando outros tantos trabalhadores que tinham se reunido e indicaram aquelas pessoas como delegados a um congresso nacional que criou o Partido Comunista do Brasil. 5 anos antes tinha ocorrido a primeira revolução socialista no mundo, na Rússia, e foi sob a inspiração dessa revolução, a primeira revolução dos trabalhadores, de fato, chegaram ao poder do Estado e lá permaneceram durante mais de meio século, até a década de 90. E sob a inspiração desse evento histórico, desse fato histórico, operários brasileiros, alguns deles que tinham uma militância no movimento anarquista, decidiram a criação do Partido Comunista do Brasil. O partido fez, no dia 25 de março de 2012, 90 anos. E tem ali uma frase dizendo: PCdoB, jovem aos 90 anos. Nenhum partido no Brasil tem essa idade. Nenhum partido no Brasil durou tanto tempo, dura tanto tempo, tem tão longa vida. E existe alguma razão para isso. Durante esses 90 anos, a maior parte desses 90 anos, o partido viveu na clandestinidade, na ilegalidade. Os seus membros, os seus militantes, eles não podiam assumir publicamente a sua condição de filiados, de militantes, de dirigentes do Partido Comunista do Brasil. Houve um pequeno período de ilegalidade na era Vargas, 1941, 42, durante o final da Segunda Guerra Mundial, na luta contra o nazismo e o fascismo. A União Soviética se destacou como, na época, a grande vitoriosa. Hoje não, hoje a juventude, ela tem a ideia, transmitida pelo cinema norte-americano, pela literatura, pela imprensa norte-americana, de que o país, de que os heróis que venceram a Segunda Guerra Mundial e derrotaram o nazismo foram os norte-americanos. Mas o primeiro exército a chegar em Berlim, a bombardear o bunker dos nazistas, os locais onde os nazistas estavam escondidos, a implantar a bandeira da liberdade em Berlim, foi
do exército socialista da União Soviética. E naquela época, conta minha mãe, que ouvia lá em Cícero Dantas pelo rádiozinho, que o grande herói era um comandante da União Soviética chamado Stalin, que depois também ficou mal afamado pelo mundo todo, nos anos que se seguiram. Como de resto aconteceu com os comunistas. Durante muito tempo os comunistas foram difamados, foram perseguidos, se transmitia ao povo a imagem, a ideia de que nós éramos pessoas mal-humoradas, pessoas autoritárias, pessoas contra a família, contra Deus, contra a religião do povo, contra a liberdade das pessoas, enfim, contra tudo que a maior parte das pessoas dão um valor importante. E a vida vem mostrando, a história do PCdoB no Brasil vem mostrando ao povo brasileiro que nós temos uma razão para existir há 90 anos. Porque tantos brasileiros deram suas vidas, aceitaram viver numa situação de perseguição para manter firme e viva a ideia do socialismo. Porque a ideia do socialismo, a bandeira do socialismo, o programa socialista, aquilo que os socialistas e os comunistas querem para o nosso país, é liberdade, é justiça social, é igualdade entre homens e mulheres, é igualdade entre as diferentes etnias, é igualdade entre os idosos e os jovens, igualdade de oportunidades, igualdade no tratamento, igualdade na possibilidade de cada um de nós nos desenvolvermos plenamente como seres humanos. E isso, por incrível que pareça, pode ser dito por um jogador de futebol, por uma religião, mas isso não pode chegar na política. Porque quando essas ideias chegam na política, elas podem se tornar verdadeiras, elas podem se tornar reais. Nós passamos aí, não sei quantas centenas de anos, não sei quantos anos aí, os presidentes dizendo que iam distribuir renda, prometendo que iam distribuir renda, prometendo que o povo teria o mínimo de direitos humanos, de direitos de cidadania, e se sucederam não sei quantos presidentes que nada fizeram para que isso pelo menos começasse a acontecer. Por quê? Porque faltava vontade política, porque a ideia da solidariedade, a ideia da justiça não tinha chegado à política, e só começou a chegar quando o presidente Lula chegou ao poder no Brasil. Um homem simples, um trabalhador, um socialista, uma pessoa que não precisou estudar o socialismo para se tornar socialista, porque teve o exemplo da sua mãe. A sua mãe, quem assistiu o filme aqui, Lula, o brasileiro, quem não assistiu ainda assista, vai ver por que o nosso presidente se tornou um homem simples e tão inteligente, tão valoroso. Ele teve na sua casa, na sua família, um exemplo do que é viver em comum, em comunidades, do que é repartir, do que é compartilhar, do que é ter amor ao próximo. E por isso pôde chegar no governo brasileiro, e a primeira pessoa que ele agradeceu foi a mãe dele. Porque ele teve o exemplo de uma mulher brasileira, pobre, mas que teve a coragem, a dignidade de o pouco que tinha compartilhar com cada filho, dando educação a cada um deles. Então, essas são as ideias, esses são os sonhos dos socialistas, dos comunistas, e que começam, de alguma maneira, a ter vez e voz no Brasil. Por quê? Porque chegaram até o nível da política. Por isso nós somos tão perseguidos durante esses 90 anos. Porque nós queremos que a justiça, os direitos
dos seres humanos, independente de raça, de cor, de crença religiosa. Queremos que o fim da exploração do homem pelo homem. Os seres humanos podem viver sem que uns explorem os outros, sem que uns oprimam os outros. E é em função dessa ideia, dessa bandeira, que muitos brasileiros deram a sua própria vida com coragem, com dignidade, e estamos aqui hoje em condições de peito aberto, de disputar uma prefeitura, de querer dirigir uma cidade como Santo Antônio de Jesus, para contribuir dentro dessa etapa histórica que nós estamos vivendo com o desenvolvimento social, cultural e com a promoção de mais igualdade entre as pessoas. Nesses 90 anos, o partido viveu períodos de dificuldade, como eu estou dizendo, mas o tempo todo mantendo acesa essa bandeira da liberdade, do socialismo. A outra razão, meus amigos e minhas amigas, pela qual nós temos 90 anos e somos jovens, é porque nós sempre fomos um partido que defendeu a nossa pátria, o nosso país, o nosso Brasil. Sem os comunistas, não haveria Petrobras, não haveria Companhia Siderúrgica Nacional, não haveria os direitos dos trabalhadores, porque os comunistas foram os primeiros a defender essas ideias, a organizar os sindicatos, quando ainda não existia outros partidos dos trabalhadores, só existia o Partido Comunista, na década de 30, de 40, de 50, de 60. Então, as conquistas nacionais e dos trabalhadores que surgiram nesse período se devem, sim, à luta dos comunistas brasileiros. E isso a maioria das pessoas não sabem, porque não é ensinado nas escolas. Os nomes dos heróis comunistas que fazem parte da nossa história são omitidos, são escondidos da nossa história. Luiz Carlos Prestes, muitos deles são até conhecidos, mas se escondem de vocês que eles eram comunistas, como Jorge Amado, como Carlos Drummond de Andrade, como Niemeyer, brasileiros sem os quais não haveria a nossa cultura. Então, meus amigos, é porque nós somos também um partido que defende o Brasil num país em que a maioria da classe dominante é, como a gente chama no nosso linguajar lá interno, entreguista. Entrega o país, entrega as riquezas brasileiras, faz conluio com o capital externo, privilegia as alianças e os compromissos com o capital externo, com os interesses internacionais, seja da potência inglesa no século passado, seja da potência americana hoje em dia, em detrimento dos interesses do Brasil, do nosso país. Felizmente, essas coisas todas estão começando a mudar a partir do governo Lula para cá, mostrando para o nosso povo que quando os setores progressistas, de esquerda e socialistas chegam ao poder, eles podem sim melhorar a vida, a autoestima do brasileiro. Hoje o Brasil, apesar da gente ligar a televisão e ver a televisão só falando mal da gente mesmo, porque uma das técnicas da classe dominante para que a juventude, o povo brasileiro, não se empenhe na luta para transformar o nosso país, é o tempo todo ficar batendo na nossa cabeça que a gente não presta, que a gente é corrupto, para a gente acreditar mesmo que a gente só faz tudo errado. Mas eles esquecem de dizer que os países imperialistas, os países mais ricos do mundo, enriqueceram à custa do massacre, do sangue, da morte, da extração de toda a riqueza que muitos países tinham na África, na América do Sul, na Ásia. Foi matando muita gente que eles enriqueceram.